Que a paz de Jesus nos envolva de sempre. Vamos dar início ao nosso trabalho, dando continuidade à divulgação da doutrina espírita que nós fazemos sempre aos domingos aqui no Maria do Louro, às 16h30. Dando continuidade ainda no mesmo espírito ainda do nosso aniversário, que foi agora em março, 5 anos de atividades aqui em Caruaru, e completando um mês que estamos aqui nesse novo endereço. E a gente fica muito feliz de receber todos vocês, tanto os encarnados quanto os desencarnados, para que a gente possa conversar um pouquinho e fazer uma reflexão acerca da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é de uma riqueza assim, que a gente não sabe nem como medir isso. Eu acho que é imensurável para a gente. E no dia a dia nos ajuda a enfrentar dificuldades, nos ajuda a vencer as nossas próprias dificuldades íntimas, que na verdade o que tem dificuldade por fora é porque tem dificuldade por dentro. Quando a gente equacionar todas essas situações dentro de nós, o mundo vai ser muito mais fácil de viver. Trabalhemos por isso, A gente tem tropeçado, porque já são mais de 2000 anos que Jesus esteve conosco, na sua proposta de amor ao próximo, de respeito, de perdão, e a gente vem tateando. De alguma forma, porque é a nossa condição espiritual ainda. Temos ainda muito a avançar. De certa forma é compreensível. Mas, por que adiar mais? Se temos hoje a possibilidade de estarmos aqui com conhecimento espírita, não que seja melhor do que os outros, mas é aqui que nós estamos, vamos aproveitar esse conhecimento e tentar modificar mais nossa vida, para que a gente mesmo se beneficie. A doutrina espírita ela traz um conjunto de conhecimentos que é necessário a gente, principalmente para quem está chegando, conhecer, para entender bem qual é a proposta. Porque, por exemplo, o Espiritismo ele tem vários princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais são a base de todo o seu pensamento, todo o conhecimento. Esses princípios não podem ser retirados. Certo? É a mesma coisa que construir uma casa e depois dela estar prontinha, com o telhado pronto, então vamos tirar uma coluna aqui, não vai dar certo, porque aquela coluna que dá sustentação àquele prédio, àquela casa. Então, nós temos o prazer hoje de receber o nosso irmão Edson Roberto, que é da ANE, uma casa amiga e bem tradicional, já bastante antiga aqui em Caruaru, que faz um trabalho belíssimo, e que vai tratar justamente de um desses princípios fundamentais, uma dessas colunas que sustentam o pensamento espírita. E é muito valioso, a gente fica feliz de poder compartilhar, porque o nosso irmão é bastante estudioso, ele sabe que não é um elogio vão, porque ele estuda realmente, ele consegue fazer aí, correlacionar obras de André Luiz com a codificação, porque é importante para nós espíritas não perdermos de vista estudar a codificação. As obras também fundamentais da doutrina espírita, que é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e Céu e Inferno, são as 5 principais. Então, a gente tem que estudar elas para poder entender, para a gente não estar querendo modificar o trabalho espírita, porque isso é muito comum. Nós somos tão infantis ainda, isso é notório. Porque, não sei se vocês já viram, quando a gente é criança, sempre tem aquela criança que só brinca se for do jeito dela. Vocês conhecem alguém assim? Ou vocês já foram assim? Inclusive tem aquele que é o dono da bola, se não fizer do jeito dele, leva a bola e acaba apelada, Então, muitas vezes nós somos assim na fase adulta. Então a gente chega às vezes, não é só no espiritismo não, em qualquer outra religião, a gente chega e quer que aquele conhecimento se amolde ao que eu quero, mas não é bem assim. Já existe ali um estudo, pessoas sérias prepararam todo aquele conhecimento, e no nosso caso é a doutrina dos espíritos, foram os espíritos da falange do Espírito de Verdade que nos trouxeram. Então a gente, se quisermos ser espíritas, que ninguém é obrigado, a gente deve encontrar sintonia com esses ensinamentos e não querer que as coisas se modifiquem ao nosso bel prazer, porque senão as coisas não funcionam. Já pensou se fôssemos modificar os trabalhos conforme a vontade de cada um que chega? Não ia virar uma balbúrdia. Eu tinha uma amiga minha, ela adorava frequentar o centro espírita, tenho ainda, e ela dizia: Alain, olha, o conhecimento espírita é belíssimo, eu adoro, mas tem um negócio. Eu sinto muita falta
daquelas danças com aquelas roupas bonitas, e assim, eu não consigo ficar sem isso. Então, aí eu comecei, então procure um lugar que você fique feliz, que você fique bem. Não adianta ficar num lugar que a gente não está satisfeito, porque esse tipo de prática a gente não vai encontrar na doutrina espírita, no nosso movimento. São práticas diferentes. Né? Não quer dizer que no movimento espírita é todo mundo triste, ninguém vai um dia para uma festa, ninguém faz uma comemoração, não é bem isso. Mas existem práticas que são específicas da casa espírita. É o passe, a água purificada, é o trabalho mediúnico, são as palestras, a reflexão, o estudo sistematizado, que por sinal nosso irmão Tiago está aqui, lá do Centro Espírita Apolo de Bezerros, e faz um trabalho de estudo sistematizado muito forte lá. A gente vê muitos jovens participando, é muito interessante porque é com o estudo que a gente vai solidificando esse conhecimento e também colocando, introjetando, né, em nossas vidas. E aí nossa vida, a gente fica mais seguro para enfrentar as tempestades da vida. Mas já falei bastante. Foi só para vocês se achegarem, né, e preparar o clima. Então, como eu já falei antes, nosso irmão Edson Roberto, nosso amigo, é a primeira vez que está aqui com a gente, né, já esteve conosco nas lives, né, por 2 ocasiões. E hoje está aqui presencialmente, ele fica muito feliz. E vamos fazer a nossa prece. Na sequência, a gente vai ouvir a palestra do nosso irmão. Então, como estamos recebendo a do nosso irmão Tiago, você gostaria de fazer a prece aqui? Para nós e para os irmãos aqui que estão nos acompanhando pelo Instagram, por favor, Tiago. Cheguei de improviso aqui, mas tudo bem. Tá certo, seja muito bem-vindo. Então vamos para a nossa prece, para que possamos mentalizar a assistência do mundo maior e fazermos então por merecer essa assistência. Senhor Jesus, amado mestre, querido amigo, felizes estamos por mais essa oportunidade e nessa bela tarde podemos estudar a doutrina espírita dentro da sua simplicidade, mas ao mesmo tempo dentro dos seus pressupostos básicos. Que essa doutrina consoladora, confortadora e esclarecedora possa ser o farol a nortear as nossas vidas, possa ser o canal pelo qual possamos nos aproximar com um mundo maior e de alguma forma receber a assistência fraterna para que nesse intercâmbio possamos enriquecer os nossos conhecimentos para sermos pessoas melhores e sermos pessoas melhores para sermos mais felizes. E durante essa tarde, nosso amigo e irmão que fará uso da palavra, Edson Roberto, possa receber por parte do mundo maior a assistência espiritual e necessária para as palavras que serão proferidas por ele. Que os seus irmãos espirituais, guias espirituais em especial, aqueles que coordenam o seu trabalho de oratória, possam inspirá-lo de maneira que a mensagem possa ecoar fidedigna em nossos pensamentos e em nossos corações. E possamos então dar por iniciado mais esse encontro felizes por mais essa sublime oportunidade. Que assim seja. Obrigado, Tiago. Então, com a palavra, nosso irmão Edson Roberto vai tratar do tema reencarnação, construindo a consciência cósmica. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quando o Alan falava, me apresentava, eu fiquei me perguntando, será que ele está falando de mim mesmo? Porque eu acho tão natural o estudo dentro do Espiritismo que muitas vezes essas apresentações dá a entender que os assistentes não estudam, devem estudar também. Porque o Espiritismo não é uma crença, é uma informação, é um conhecimento que a gente tem que ser adquirido por cada um daqueles que queiram reconhecer a realidade do ser imortal. Se você for católico, protestante ou qualquer tipo de denominação religiosa, filosófica ou cultural, o Espiritismo apresenta subsídios para responder muitos dos seus questionamentos, principalmente no mundo que a gente habita. O Espiritismo chegou no momento psicológico da humanidade, um momento propício, porque o Espiritismo não chegou. Vejam só, o Espiritismo, a gente pode ter dois entendimentos aí: Espiritismo como uma revelação e Espiritismo como
algo natural. Os fenômenos que sempre ocorreram, a relação entre os dois mundos nunca parou de existir, sempre existiu, desde o começo dos tempos. Mas houve um momento em que toda essa informação estava perdida no sentido de que estava espalhada pelas crenças. E a gente, para entender o que é uma crença verdadeira, uma crença, é preciso a gente remontar aos tempos dos filósofos, né? Platão gostava de dizer que crença tem que ter uma informação, um conhecimento, só que para que seja verdadeira essa crença, esse conhecimento tem que estar inserido na crença. Mas não é só o conhecimento, você tem que simplesmente constatar que esse conhecimento realmente é verdade. Não pelos meios empíricos dos sentidos, mas sim pela lógica, pela observação, por algumas experiências. Já Aristóteles, que foi seu discípulo, disse que a crença verdadeira tem que ser um conhecimento. Esse conhecimento tem que ser comprovado, mas tem que ser testado, experimentado, às vezes empiricamente. Mas todos dois, ambos eram espiritualistas, e os materialistas gostam muito de pegar Aristóteles e colocar ele como pai da ciência empírica, não é? Porque a ciência empírica é aquela que você só pode acreditar naquilo que fere os seus sentidos. Isso não funciona mais. Por falta de matéria, os materialistas vão ter que escolher outra coisa. Vão ter que se radicalizar em extremos, em uma situação mais próxima da espiritualidade. Porque os próprios cientistas, os matemáticos, os físicos e os químicos, eles são sacerdotes do espírito, mesmo sem quererem. Bom, nós temos experiências do começo da física quântica, em que partículas que eram apresentadas no mundo subatômico, se você observasse essa partícula, ela agia como uma bola de gude. Você joga um monte de bola de gude, ela vai bater em algum lugar e vai voltar, ou vai ferir aquele local. Mas se você virar as costas, essa mesma partícula, ela vai agir como água. Você joga a água, ela se espalha, né? Com as ondas sonoras, que a gente grita aqui, ela se espalha em forma de onda, vai batendo em algumas barreiras, mas ela vai achando os caminhos, coisas que as partículas concretas, materiais, não fazem. Ela bate e fica. Então, a interação nossa, a observação, o simples ato de observar, a gente interage com a matéria. E a matéria não é matéria. A matéria passa a ser energia. E energia, ela tem características, propriedades muito diferentes do que os materialistas querem propor. Elas simplesmente sofrem a influência de uma inteligência, nessa comprovação dos experimentos da física quântica. E também nossos sentidos hoje, nós somos bombardeados, é claro, que na Idade Média, no final do século XVIII ou XIX, não tínhamos instrumentos para detectar, por exemplo, os raios ultravioletas, que nos prejudicam e os nossos sentidos não percebem. Aí a gente vai deixar de acreditar nos raios ultravioletas porque nossos sentidos não percebem. Então, meu gente, quem for branquinho aí feito eu, vá para a praia, não passe protetor, lá em Natal, que é mais friozinho, né, no verão. Saia como eu fiz uma certa feita, cheguei lá pela primeira vez no Natal, saí sem camisa, aquela coisinha branca, né, de escritório, e passei 2 dias à noite passando com compressa de água gelada nas minhas costas. Mas eu não vi as ondas luminosas com frequências tais que pudessem me ferir, mas me feriu. Posteriormente teve as consequências. E tem a matéria escura. Hoje os cientistas dizem que existe uma matéria que não existe, que não tem instrumento que possa detectá-la, que os nossos sentidos não a percebem, mas que eles não conseguem ver a matéria, mas conseguem ver os seus efeitos. Então, dentro dos princípios espíritas, nós podemos dizer assim,
olha gente, vocês materialistas que acreditam na ciência, tem coisas que vocês acreditam porque observam os efeitos. Então Deus, nós conseguimos ver os efeitos de Deus. Então Deus existe. Já que vocês querem acreditar na matéria escura, eu quero acreditar em Deus. Quero acreditar nos espíritos, porque não posso vê-los, mas eles existem por conta dos efeitos. E os efeitos são diversos entre nós aqui. Mesmo que não percebamos, eles é que nos dirigem muitas vezes, esses espíritos. Por que nos dirigem? Porque ainda somos determinados por certas crenças que não são verdadeiras e que acreditamos realmente, consciente e inconsciente, nessas crenças. Porque se acreditássemos mesmo nos princípios da doutrina espírita, todos esses princípios, não viveríamos com as preocupações que temos hoje. E por isso que o espiritismo não pode ser apenas uma crença que você ouviu alguém falar. É preciso que vocês, eu, qualquer um de nós, para compreendê-la realmente e tê-la como crença verdadeira, o experimento. Você vivenciar o experimento. Não é simplesmente você dizer assim, há espíritos. Há espíritos. Mas vocês, quando morrerem, vocês vão ver espíritos. Mas nós vemos espíritos. Quem é médio vidente aqui? Ninguém? Eu sou médio vidente. E vocês são médios videntes também. Porque vocês veem espíritos todos os dias. Eu estava com um amigo, ele é simpatizante. Isso é uma crença falsa também. Simpatizante espírita. Ele vai para a missa católica, vai para o culto evangélico, ele vai para alguns rituais de candomblé, algumas religiões afro, ele vai para todo lugar. E ele é simpatizante do espiritismo. E certa feita é muito comum as pessoas perguntarem a nós espíritas se somos sensitivos, né? Esse termo também, sensitivos. Eu sou sensitivo, eu tenho 5 sentidos, então sou sensitivo. Ele perguntou, você vê espírito? Eu digo, vejo, estou sempre rodeado deles. Rapaz, não diga. E aqui, você vê alguém que estava tomando um cafezinho ali no centro da cidade? Eu disse, estou vendo um que está se aproximando de você. Eu disse, meu Deus do céu, estou até arrepiado. Não brinca com isso não, Edson. Não digo mais, não brinque com essas coisas. Está chegando perto de você. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu saio e fico, não adianta você ir, para onde você for, ele vai estar. Aí a pessoa chega por trás dele e toca no ombro dele. E ele dá um pulo, ele dá um salto. Aí disse, meu Deus, aí era uma pessoa amiga dele que estava chegando para conversar com a gente na roda do café. Ele disse, cadê o espírito? Vem aí. Aonde? Ah, isso é um amigo. Não, mas esse é um ser humano, sim, mas ele é um espírito. Então não ainda colocamos na nossa mente que todos nós somos espíritos, como se o espírito fosse ali. Outra coisa interessante é o mundo espiritual, né? A gente fala no mundo espiritual como se fosse ali. A gente está mergulhado no mundo espiritual. Então, a consciência de muita coisa, a gente só vai ter quando experimentar. Alguém já tocou em neve aqui? Mas neve é o quê? Alguém apresentou a neve para vocês com um significado? Se você for lá no dicionário, vai estar escrito lá. Olha, neve é água gelada, que cai do céu e se acumula, é geladinha. Isso é conhecimento. Mas só vai ser consciência quando você tocar a neve. Aí você tem consciência do que é a neve. Então, quando eu coloquei esse termo aqui, muito bonito, né? Consciência cósmica. A consciência só se adquire com o experimento, com o contato. E a encarnação ou a reencarnação está inserida nos princípios divinos, não é apenas espírita, para o nosso progresso, para que a gente tome consciência. A gente tem muita informação, mas pouca consciência. As experiências do dia a dia, experiências sociais, socioeconômicas, de saúde, de todas as possibilidades que um mundo como esse que a gente vive possa oferecer. Aí a gente vai ganhando
consciência, com essas experiências. Ninguém pode falar assim, você tendo uma conta com 12 milhões de reais, falar de uma experiência de uma pessoa que vive na miséria. Você não vai compreender, não vai ter consciência do que é essa pessoa na miséria sem passar por essa experiência. Então, quando a gente é criado, somos criados por Deus, mas Deus entrega essas criaturas a algumas outras que já evoluíram e tem essa consciência cósmica. Cósmica mesmo, eu estou falando do espaço mesmo, do universo, das galáxias, dos sistemas solares, do que a gente vê aí no espaço sideral. É a consciência do que é isso. Porque até certo tempo atrás, não muito tempo, porque as pessoas pensam que Idade Média, século XVIII é uma coisa muito longe. Não é. É um espaço de tempo muito curto dentro da evolução. Curtíssimo. E a gente vive uma ilusão de que a gente está muito evoluído. Pode estar, tecnologicamente, mas em termos morais, a gente não pratica o que as pessoas praticam na Idade Média por falta de oportunidade e muitas vezes de circunstâncias. Mas não estamos tão evoluídos assim moralmente, talvez intelectualmente, talvez mais sem consciência. Então, quando somos criados e Deus entrega essa criação no princípio dos tempos, da existência de um espírito, nós o chamamos de princípio espiritual. E esse princípio espiritual está no espaço, esses princípios. E esses espíritos que evoluíram e têm consciência cósmica, eles vão pegar essas pequenas inteligências, principiantes, mas essas criaturas têm uma propriedade que é inerente a ele, que é a inteligência, porque Deus só cria dois elementos. Se a gente entrar no universo e querer ver mais de dois elementos da criação divina, não vamos encontrar, só vamos encontrar dois: o elemento material. Esse elemento material, o Espiritismo coloca como fluido cósmico universal, e ele se transmuta, ele se divide e gera outro tipo de matéria, uma diversidade imensa de matéria, de gases, de minérios. Tudo que é matéria é proveniente de uma modificação desse fluido primário, fluido cósmico universal. E o princípio espiritual já é outra criatura, outra criação. E essa criação, ela tem esse atributo de armazenar conhecimento, armazenar, gravar conhecimento. E a gente chama de arquivo mental. Termo não muito é importante, porque as palavras realmente, nesse nível de evolução que a gente se encontra, o mais importante não é a palavra, é você compreender, ter essa consciência. Então, a matéria para que serve? Deus criou a matéria para quê? Para embelezar os princípios? Não. Foi para que ela seja usada, para que esses princípios espirituais se desenvolvam, armazenem informações. Então, eles colocam esses espíritos mais evoluídos, com consciência cósmica, liga a um tipo de matéria, e essa matéria tem uma programação. Dentro dela existe uma programação de passar informações provenientes do espaço ao redor, onde o princípio espiritual está ligado a essa matéria, e passa para ele informações. Durante 15 milhões de séculos, usando o tempo da Terra como parâmetro, nós, quando fomos criados como princípios espirituais, vamos habitar corpos que vão passar informações para a gente, informações através de instintos, que vão gravando automatismo. Então, usando o nosso conhecimento limitado do planeta Terra, nós podemos usar como parâmetro algumas criaturas aqui, uma ameba, podemos usar uma alga, que é um ser mais complexo,
para esses princípios espirituais começarem a desenvolver. Esses corpos passam informações, são gravadas, e depois de um certo tempo, depois que fica realmente gravada, ele é levado, esse princípio, a se ligar a um corpo mais complexo. E por aí vai se desenvolvendo até ele conseguir dominar um corpo mais complexo, como de um símio, de um cão, que são mais complexos, tem vários órgãos, tem coração, mas o coração, o sistema digestivo, o sistema nervoso funciona graças à mente do princípio espiritual que está habitando aquele corpo. Mas como ele aprendeu isso? Desde quando ele era um ser unicelular, passando por corpos mais complexos até que ele consiga, com esse automatismo, vejam só, eles não comandam mais conscientemente esse corpo, eles comandam inconscientemente. Depois de 15 milhões de séculos, ele é levado, esse princípio espiritual, para uma região no cosmos, onde os espíritos com a consciência cósmica vão fazer alterações no seu corpo espiritual. Essas alterações permitirão que eles encarnem pela primeira vez em corpos humanos. A partir desse momento, ele se chama, esse princípio espiritual passa a se chamar espírito. Espírito. Uma letra é minúscula. Se você pegar o livro dos espíritos, você vai ver espírito com a letra maiúscula, espírito com a letra minúscula. Uma letra minúscula é genérico, maiúscula é uma personalidade, uma individualidade. Então, a partir daí começa uma trajetória, uma nova fase evolutiva. Ele passa a ter consciência de si mesmo. Eu fico imaginando, imagine, você não tem consciência de si. E de repente desperta e tem consciência das coisas. Um cão nunca vai olhar para as estrelas, porque a gente vê os cães uivarem, né, para a lua, mas isso é misto. Eles uivam porque para chamar a atenção da alcateia. É uma coisa instintiva, mas não é uma coisa consciente. E ele passa a olhar as estrelas e achar aquilo fantástico, a natureza, e passa, nesses primeiros momentos de encarnação como espírito, em corpos semelhantes ao seu nível intelecto moral, se é que ele tinha moral nessa época, porque a moral ela se desenvolve também. Então era um momento muito difícil. Houve uma época aqui no nosso planeta que ele era primitivo, na época dos homens da pedra, né? O Neolítico e o Paleolítico, essas duas eras, em que havia mais ou menos umas 6 espécies de seres humanos, né? Homo sapiens era um deles, mas não é o Homo sapiens de hoje não. O Homo sapiens é um conjunto de espécies humanas com características parecidas com a nossa. Mas tinha o Homo habilis, o Homo erectus, o homem de Neandertal, o Australopiteco, e eles viviam em várias regiões do planeta entre si, mas eram diferentes. Era um momento em que esses espíritos com consciência cósmica, eles cuidavam, como se cuidassem de pequenas crianças, dentro de um jardim, que é o planeta Terra. E à medida que eles eles não viviam muito, o corpo era tão grosseiro, porque a natureza e a ignorância dele era tão grande, que o corpo tinha que ser muito resistente, muito grosseiro. Eram caçadores-coletores, mas os corpos eram apropriados para a condição intelecto-moral. Por quê? Porque essa condição intelecto-moral altera o corpo espiritual, que por sua vez propicia corpos melhores. Se a gente evoluir aqui na Terra a tal ponto de que a nossa moralidade chega a um nível X, que não é mais possível encarnar facilmente aqui na Terra. Jesus provavelmente deve ter levado um bom tempo para baixar seu padrão vibratório, porque lendo a obra do Espírito Emmanuel, Renúncia, quem já leu aqui,
do Espírito Emmanuel, a gente vai ver que Alcione não era Jesus, não estava no nível de Jesus, mas para ela encarnar aqui, passou 10 anos se preparando. E tem espírito, segundo André Luiz, que para reencarnar aqui na Terra, leva intervalos, ele não pode reencarnar em intervalos menores do que 5 séculos, 10 séculos, 15 séculos, dependendo do seu nível evolutivo. Ele encarna hoje aqui, ele volta para o plano espiritual, não tem como ele reencarnar de novo. Isso seria um grande sofrimento para ele, desnecessário. Por quê? Porque ele tem que passar, vamos dizer, 15 séculos se recuperando para baixar e mais um tempo vai voltar ao normal novamente. É uma coisa que é muito dentro de umas leis que não podemos derrogar. E muitos de nós aqui na Terra, o Espírito Viana de Carvalho, que é uma obra muito boa, já conversei com muita gente, quase ninguém a tem, mas talvez a gráfica lá da Noção do Caminho, deve ter lá na sua livraria, A Qualidade do Pensamento Espírita. É uma obra do ano 2000, por ali, final do século XX. E Viana de Carvalho diz que a média aqui na Terra, no plano espiritual, é de 70 anos. Quer dizer, na média, nós vamos passar 70 anos no plano espiritual. E a gente volta facilzinho. E esses espíritos evoluídos não voltam com facilidade, porque seu perispírito não tem muitas condições de se ligar a um corpo tão grosseiro como o nosso. Mas no princípio dos tempos, o corpo era muito grosseiro. É tanto que os espíritos que vieram habitar aqui a nosso planeta, muitos deles evoluíram e tiveram que ser extintos, os corpos, não os espíritos, porque os espíritos são imortais. Então ninguém ouviu falar. Vocês encontraram aqui alguém em Caruaru dizendo ser um homem de Neandertal? Não, nem o Homo erectus, nem o Homo habilis, nem o Cro-Magnon, nem o Australopithecus. Você não vai encontrar mais, extinguiram. Só ficou o Homo sapiens, derivado do Homo sapiens daquela época, Homo sapiens sapiens, que é a gente. Por quê? Porque o nosso perispírito precisou de um corpo mais sutil. Imagina aquele corpo peludo, grosseiro. Eu sempre digo assim, quando as pessoas começam a perder pelo, é sinal de evolução. Nós que temos pouco cabelo, é um sinal claro de que somos mais evoluídos. Nosso perispírito está afinando. Né? Mas isso não é verdadeiro. Não é tão simples assim. Mas essa sutileza não está na expressão externa, está na expressão biológica interna das funcionalidades dos nossos órgãos internos. Porque nós vamos ficar com essa aparência por muito tempo, mas nossos órgãos, alguns, vão parar de funcionar, vão ser usados outros. Nós hoje temos no nosso corpo biológico, nós temos corpos em que certos ossos não são necessários. Se vocês tirarem o dedo mindinho de vocês não vão sentir falta. É um dedo perdido, o dedo mindinho do pé. Não tem funcionalidade nenhuma, mas houve funcionalidade para ele. Isso leva milhões de anos, gente. Mas vai evoluir. Então, reencarnação é muito mal entendido dentro do movimento espírita. Reencarnação no movimento espírita, muitas vezes, é colocado que é voltar ao corpo físico. Reencarnação, Allan Kardec jamais disse isso. Reencarnação ele via como um processo. E um processo que ele não pôde detalhar, porque não havia tempo. Entre o primeiro momento que Kardec teve com o fenômeno espírita e a sua morte foram 15 anos. E veja as obras que ele deixou em 15 anos. Ele tem um caderno de anotação que já vai 30, de anotação, 30 anos. E não tem a clareza, a inteligência, não tem o bom senso que Kardec coloca nessas obras em apenas 15 anos. Mas ele era um espírito preparado. Foi escolhido por Jesus pela sua preparação. E a reencarnação é muito mais do que ligar o espírito
o perispírito a um corpo biológico. Se fosse tão simples assim. Por isso que a consciência cósmica, a gente só vai adquirir essa consciência passando por experiências. Alguém pode perguntar, poderíamos progredir sem a necessidade da reencarnação no plano espiritual? Sim. Sim. Mas levaria muito mais tempo. Muito mais tempo. O corpo biológico, ele tem a função, no princípio da evolução, até atingirmos essa consciência cósmica, de acelerar esse processo, inserindo informações para a gente na nossa alma, no nosso arquivo da alma. Se estávamos no estágio de instinto, 15 milhões de séculos, passamos a ser seres humanos, habitando corpos humanos, porque não somos humanos, estamos humanos, num corpo humano, somos espírito. Ainda continuamos a receber estímulos desse corpo. Esse corpo que nós habitamos hoje ainda continua a nos determinar em muitas coisas, para que a gente não saia do caminho. No plano espiritual, as pessoas que provavelmente estudam a vida do mundo espiritual de André Luiz, aquela coleção de obras, vai ver que ele tem uma semelhança incrível com aquele que estuda mesmo, com o mundo nosso aqui. As pessoas têm uma ilusão que quando vão desencarnar, vai tudo para o nosso lar, vão deitar, e vai ter todo mundo uma religião só, que todo mundo vai ter uma crença só. 2/3 da população no mundo espiritual, 2/3 vive no mundo espiritual com a mesma cultura que ele encarnado, mesma cultura, falam a mesma língua do país de origem, tem a mesma fisionomia, os mesmos critérios sociais, religiões. As pessoas pensam, vão desencarnar e vocês vão se surpreender ao chegar no nosso lar, se algum de vocês forem para lá, né? O nosso lar fica naquela região do Rio de Janeiro, e talvez tenha outro tipo de colônia aqui. Mas no nosso lar tem uma região lá, uma área de músicas, e tem música popular lá. Música popular. Aí tem uma música para todos os gostos. E como o nosso lar foi descrito pela primeira vez em 1944, e tinha 1 milhão de habitantes, eu acho pouco provável que tinha espírita lá. Tinha muito pouco. Em 1944, espírita no mundo espiritual, em nosso lar, eu acho muito pouco provável. Espiritismo de 1857 para 1944, não tinha nem 100 anos. E já tinha espírita. Dentro do conceito que a gente tem de espiritismo como essa informação para os encarnados aqui. Não. E as culturas lá é a mesma. Tem que morar em casa, tem que morar em família, pai, filho, irmão, mesma cultura. Vocês vão ver lá uma senhora que abriga o André Luiz, filhos, irmãs, mas quando a gente lê o livro dos Espíritos, que não, nós não temos sexo, não temos família, somos todos irmãos, não existe consanguinidade no mundo espiritual, mas existe cultura, existe hábitos que permanecem no mundo espiritual, e 2/3 vão continuar dessa forma. A consciência cósmica, a gente só vai atingir ela quando passar por essas experiências. Não está nada errado essa cultura lá. Mas alguns espíritos já perderam essa conexão. Não é que deixem de amar as pessoas da família. Eles passam a ter laços não mais culturais e consanguíneos. Consanguíneo nem se fala, né? No mundo espiritual não tem esse laço de encarnado aqui. Mas o laço cultural vai se perdendo e se cria um laço muito mais forte. Um amor que a gente não compreende ainda. Esse amor é, de certa forma, egoísta. Mas é necessário a família para a nossa experiência, para atingir a consciência cósmica. Essa cultura de família é necessária. E como somos um mundo de expiações e provas, nada é errado que no mundo espiritual tem esse mesmo desenho. Estamos todos em fase de aprimoramento. Não se perde as coisas assim de uma hora para outra. Como também certos hábitos ignóbeis nossos não desaparecem só porque a gente desencarna, a gente morre. Então, a reencarnação acelera o processo de amadurecimento e acelera essa caminhada, essa consciência cósmica.
Porque consciência cósmica é você não mais ver a sua realidade e sua experiência apenas num círculo restrito. E nós vivemos numa situação muito restrita de tudo. Imagine, certa feita, eu estava preocupado, gente, uns 10, 15 anos atrás, eu estava preocupado com uma pessoa da minha família, porque estava passando por um processo muito difícil, e que eu não podia alterar esse processo, porque era uma doença terminal. Eu não poderia, não sou médico, não sou médio de cura, mas eu me vi assim, sabe, procurando uma forma de ajudar. Isso depois eu vim analisar direitinho, eu digo, por que eu estou me preocupando com isso? Eu sou espírita. Eu sou espírita. Então sou imortal. E essa pessoa também é imortal. E tudo que eu aprendi não vale não. Mas isso é impulso. Isso a gente chama de impulsos ou reflexos condicionados. A gente condiciona tanto em várias experiências reencarnatórias que a gente, sem querer, passa essa emoção. Então a reencarnação serve não apenas para a justiça de Deus, mas principalmente para que a gente experimente coisas que a gente não pode experimentar no mundo espiritual. Um dos fatores primordiais para acelerar nossa evolução moral, porque intelectual a gente poderia progredir rapidinho no plano espiritual, rapidinho, mas moral teríamos dificuldades por conta das nossas mágoas. Tem mágoas que muitos de nós temos e que não conseguimos controlar, mesmo com o conhecimento espírita, mesmo com uma certa bagagem de informações das consequências dessa mágoa, mas ela vem. E agora? E a gente não consegue esquecer. Eu tinha 14 anos, pouco tempo atrás, e uma vizinha nossa morava no Cordeiro, Alan conhece lá Cordeiro, né, na Caxangá. Eu vivi praticamente minha adolescência até a fase adulta lá, e eu estava fazendo a peraltagem. Eu nem me lembro mais o que era que eu estava fazendo, mas eu me lembro bem que foi a vizinha que me deletou a meu pai. E meu pai me chamou e me deu uma lição de moral. Eu fiquei com tanta raiva da vizinha, com tanta raiva. Quando ela passava, dava aquela coisa, sabe? Coisa de adolescente, né? E passaram esses anos, eu vim morar em Caruaru, solteiro ainda. E quando alguém falava alguma coisa, lembrava dela. Não lembrava da minha peraltagem, mas me lembrava do fato dela. E eu me lembrava com uma certa incômodo, né? Meu Deus, eu já espírita, aí me casei, tive uma filha. Minha filha foi crescendo, lá pelos 8, 10 anos de idade. Aí eu assisti uma reportagem na TV de uma criança que tinha feito uma coisa muito errada na época. E eu fiquei pensando assim. E a vizinha, no caso, ela viu e não falou nada para o pai. Tinha medo de contar, escondeu. Aí eu fiquei pensando, mas ele devia ter contado para o pai, senão não tinha acontecido isso. Aí me lembrei da vizinha. Eu, como pai, queria que aquela pessoa na TV tivesse contado ao pai, ou tivesse contado a mim, porque eu me preocupo com minha filha. Automaticamente a vizinha se apresentou na minha mente, e eu a perdoei finalmente, porque compreendi, numa experiência, tive consciência de que ela estava certa, mas até aquele momento a mágoa não permitia. E há mágoas que não se apagam no plano espiritual, só se apaga pelo esquecimento temporário, porque na reencarnação o corpo altera a nossa consciência e joga para os porões, lá no arquivo mesmo da alma, essas mágoas. Mas os impulsos, os reflexos condicionados podem se apresentar. E a gente reencarna junto com esses entes queridos difíceis do passado, mas são entes queridos hoje,
para que a gente crie novos laços, mas muitas vezes tem aquela angústia, né? Tem aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquela que a gente não entende. Como é que eu posso sentir isso pela minha mãe? Todo mundo gosta da mãe, eu não gosto. Ou o pai, todo mundo gosta dos filhos, eu não gosto desse filho, gosto do outro. E fica sem explicação. Mas são providenciais esses esquecimentos para que não haja a continuidade desses processos que nos atrasam. Então, esse esquecimento, e mesmo que não dê certo nessa encarnação, novas oportunidades surgirão até que haja essa reconciliação e você continue a progredir. E olha, gente, reencarnação não é algo tão simples assim, como eu falei no princípio. Tem uma obra, Memórias do Suicídio. Quem já leu aqui? Alan já leu? Bom, depois dessa obra, ninguém tem vontade de suicidar, né? Não tem mais. Já indiquei para muita gente do movimento espírita não gosta de ler porque ela é uma obra muito pesada, e realmente é, já botei na balança. E agora que ela está pesada mesmo, porque aumentaram o tamanho das letras, né? Porque na época que eu li, eu estava na adolescência, já chegando à vida adulta, a letra era daquela tipografia tamanho de nada, né? Chega, cansava a leitura. Hoje não, aquele está mais pesado. Mas o pessoal não consegue passar do primeiro capítulo. Se eu li o primeiro capítulo, fiquei horrorizada. Eu digo, por quê? Meu Deus do céu, mas é para horrorizar mesmo. Quem lê o Nosso Lar vai ver que primeiro ele joga sofrimento, dor, consequência. Porque vai que você morre antes de ler o resto do livro, você já vai para o plano espiritual sabendo das consequências ruins de uma vida equivocada aqui na Terra. E esse livro, Memórias do Suicida, joga essas informações no princípio também, mas depois disso é só informações muito ricas, principalmente da reencarnação. E por falta de estudo, há um mito muito grande dos suicidas. Acho que você já deve ter ouvido falar que os suicidas vão nascer deformados, vão sofrer muito, vão ter muita... Mas essa é a providência divina para o uso da reencarnação? Punir? Não, a punição é simplesmente uma escolha do espírito. E uma análise criteriosa dos planejadores dessa encarnação para que isso surta efeito na sua recuperação. Porque no plano espiritual ele não vai se recuperar. Eu falo dos suicidas porque é um caso mais extremo, mas é usado para tudo. Dos pequenos delitos aos maiores, a reencarnação é usada para reparar, para nos reconciliarmos com nossa consciência, com a consciência alheia e com a consciência divina. E esses espíritos no mundo espiritual, suicidas, têm um trabalho para voltar ao templo da carne muito criterioso. Passa por várias etapas. Na obra de André Luiz, também nos demonstra que há uma fase também preparatória para a reencarnação e que pode durar muitos anos. No livro Memória do Suicida, o Espírito Camilo, que é uma obra da médium Ivone do Amaral Pereira, Camilo disse que visita essa área porque ele estava prestes a reencarnar. E é demonstrado, e aos seus compares lá, essa área que trabalha a providência da reencarnação. Primeiro, eles são recolhidos. Eles entram numa espécie de internação naquele departamento e ficam lá até o momento da reencarnação. E nesse recolhimento é feito uma espécie de cadastro, informações, e deve levar esse recolhimento mais ou menos uns 2 a 3 anos. Ser recolhido, se preparando, porque esse recolhimento você vai receber uma espécie de curso, de treinamento, para a nova vida que você vai experimentar. E pode levar de 2 a 3 anos. Depois é levado a um departamento as informações para análise. São espíritos muito inteligentes, muito nobres, que eles vão analisar seu arquivo da alma.
eles têm como adentrar na sua mente e vão fazendo análises e vão fazendo relatórios. Eles não julgam, eles não dão pitaco, eles não interferem em nada, eles simplesmente assistem a sua consciência, analisam e fazem um relatório dentro dos critérios deles lá. Inclusive, o Camilo disse que não podem nem entrar nessa área aí. É proibida para os visitantes. E depois, essa análise é levada a um setor que eles chamam de planejamento e vão recapitular todo esse processo feito pela análise para decidir como vai ser a sua reencarnação aqui, o projeto moral da sua reencarnação. Projeto, por que projeto? Porque temos livre-arbítrio. Depois ele é levado para uma pesquisa. Eles vão vir até aqui, a Terra, pesquisar o pai, a mãe, a cidade, o local, porque o suicídio é complicado. A maioria das vezes os suicidas não reencarnam no seio da mesma família, porque isso pode induzir ele a cometer o ato novamente. Até pelo próprio, as famílias têm laços, mesmo inconscientes, que pode levar ele a alguns conflitos e vir novamente a repetir. E ele, depois que pesquisa a família, analisa, eles visitam aqui, vivem aqui. Porque imagine, você suicidou ou desencarnou nos anos de 1850. Aí vai reencarnar agora no século XXI. Gente, ele não sabe o que é smartphone, ele vivia numa colônia corretiva lá, estava se recuperando. E a cultura aqui é diferente da cultura do mundo espiritual, apesar de ser semelhante, mas tem muitas coisas que não são. Então ele vem visitar os pais, a família, ele vai visitar a região, para depois ele reencarnar. Feito isso, é feito o planejamento do corpo físico. Veja as etapas. Isso para você nascer. E isso é a média mundial. A média mundial reencarna dessa forma. E essa pesquisa vai fazer com que, com a escolha da família, pegar o material genético. Na verdade, eles não vão coletar sangue nem nada genético. Eles vão pegar essas informações genéticas dos pais e vão planejar o corpo. E Camilo disse que entrou num departamento lá em que ele viu modelos de corpos. Modelos tridimensionais, reais, mas de uma matéria diferente da biológica. Funcionais. E ele viu um modelo de um corpo de como ficou o suicídio, no momento do suicídio na outra encarnação. Aí mostra como ficou o corpo. Se foi uma lesão na cabeça, no coração, um veneno, aí tem as lesões. Se foi um atropelamento, se jogou no trem, aí tem um modelo do corpo, como ficou após o suicídio. E tem um corpo, que é o corpo dele, o futuro corpo. E baseado nesse estudo, porque toda lesão no corpo biológico causa lesão no corpo espiritual dele. Mesmo que não se apresente, está lesionado. Mesmo que ele tenha sido recuperado, continua lesionado porque está na mente. E essa mente, quando ele reencarnar, ela vai imprimir essas máculas no corpo biológico, fazendo com que haja alguns traumas. Mas quem vai definir se ele reencarnasse sozinho, sem nenhum planejamento, toda a área que ele lesionou no dia do seu desencargo por suicídio, na futura encarnação, iria degenerar o corpo biológico nessas áreas. E a pessoa ia morrer rapidinho. Talvez até antes de nascer. E muitos antes de nascer são abortados naturalmente por conta disso. E aí, esse espírito, depois de programar o seu corpo, ele passa para a restrição. Seu perispírito vai ser preparado para aquele corpo novo. Então, seu perispírito tem que ser alterado. Por que tem que ser alterado? Porque, dependendo da programação, existem 4 possibilidades do suicida reencarnar. E a gente pode usar também como
parâmetros para a gente. A primeira, ele nascer deformado de nascença. Se eles acharem que é interessante ele reencarnar já de nascença com os problemas degenerativos, amputados, defeitos motores, já de nascença. Nenhuma doença incurável, mas simplesmente o corpo com falhas, com problemas. A segunda possibilidade, ele nascer com saúde e desenvolver uma doença em determinado momento da vida incurável, ou um acidente, ou uma doença incurável, um acidente, mas ele nasce saudável. A outra possibilidade é ele nascer com saúde e em uma determinada fase da vida ele desenvolver outras enfermidades, não tão graves, mas vão desenvolver enfermidades que vão limitar a sua experiência reencarnatória. E por fim, a outra possibilidade é ele nascer saudável, com corpos belos, sem nenhum problema no seu corpo biológico, porque os projetistas prepararam o seu corpo para ele ter experiências exclusivamente morais. Ele vai ter muito sofrimento, muitas lutas, mas morais. Então tem muita gente aí que é suicida, está passando uma vida muito sofrida, mas não cabe mais a gente ter essa ideia de que todo suicida vai se desgraçar na outra encarnação em termos biológicos. Vai depender de cada caso. E essas reencarnações dolorosas é porque a gente teima em não querer aceitar uma condição que possa nos levar à felicidade. E a gente só consegue isso a partir do desejo de se aprimorar. Há alguns estudos aí que dizem que a gente só usa 10% do cérebro, né, no máximo. Há muita contradição, mas vamos usar esse parâmetro aí. Mas quem usa 10% é Albert Einstein. A gente provavelmente usa aqui 1%, 0,5%. Mas nesses estudos ele descobriu, não é a questão de usar o cérebro fisicamente não, certo? Porque quando a gente pensa, a gente usa o cérebro todinho. É a capacidade intelectiva, não é capacidade física não. Porque se você passar um tomógrafo, todo o cérebro é usado. Mas a capacidade intelectiva de algumas pessoas, nesses estudos, mostrou que não é um problema biológico, é um problema de preguiça. De preguiça, de hábito, de querer estudar, de se melhorar, de se aprimorar. E a gente construindo esse hábito, a gente acelera. E com conhecimento espírita, mais ainda, porque a gente começa a compreender por que a gente está aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai após a morte, e como devemos nos comportar aqui, dentro dos limites de compreensão do nosso nível evolutivo. Nada de querer ser anjo sem ser, mas fazendo um autoconhecimento, para a gente ver aonde a gente pode acertar, e onde a gente ainda é fraco. Então vamos focar no que a gente é possível fazer, porque no que a gente é fraco, a gente pode perder muito tempo lutando contra algo que a gente não adquiriu ainda. Então vamos adquirir, vamos estudar, vamos acumular conhecimentos, vamos praticar o bem, porque a fase evolutiva nossa hoje é para praticar o bem. Se você estuda ou não estuda, pratica o bem, e já é uma grande providência, porque o egoísmo é o veneno do nosso planeta, e a prática do bem destrói o egoísmo. Se você é egoísta, pratica o bem. Você é inteligente, pratica o bem. Você é materialista, pratica o bem. Porque ele vai destruir aos poucos o egoísmo. E à medida que a gente vai passando por essas experiências, a gente vai avançando, pouco a pouco. Quando a gente menos percebe, a gente está com uma consciência cósmica. Essa consciência, que eu não vou relatar a vocês, porque a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, vou dar para vocês um exemplo aqui, para vocês entenderem mais ou menos o infinito. O infinito do conhecimento, o infinito dessa consciência cósmica. André Luiz, no livro O Brilho da Vida Eterna, recebe
um morador aqui da Terra. Olha, gente, morador da Terra. Mas ele está num nível evolutivo no plano espiritual tão alto, que ele não precisa mais reencarnar, mas é morador da Terra. E no plano espiritual, para ser visível, é preciso que ele se materialize. E ele é um espírito que faz parte da governança do nosso planeta. O nome dele é Asclépios. Depois é explicado, André Luiz, que Asclépios ainda é morador da Terra, apesar de ser um espírito tão nobre, e que a gente, eu fiquei até meio triste, e a gente está muito longe dele, e ele ainda mora na Terra. Mas a consciência dele já é principiando a consciência cósmica. Ele luta, estuda, trabalha para ser representante na Terra nas reuniões das comunidades do nosso sistema solar que fazem parte do planeta Júpiter e Saturno, que são dois planetas muito evoluídos, muito mais evoluídos que o nosso. A matéria lá dos espíritos, os corpos lá são muito mais sutis. A gente não pode nem vê-lo lá. As cidades, a gente chegar lá, botar um satélite lá, ninguém vai ver nada, porque é uma dimensão muito mais avançada que a nossa. Para ter ideia, eles vivem lá, a expectativa de vida lá é 5 séculos, tomando o tempo nosso aqui da Terra, em Júpiter. E muitos desses espíritos vêm para cá nos ajudar. São Luís é um deles. O espírito que veio reencarnou para ajudar. E eles são muito altos, grandes, corpos belos, sutis, com outra matéria, outra constituição, mas ele reencarna ainda. Mas esse pessoal também, por sua vez, almejam fazerem parte da comunidade que decide sobre a governança do nosso sistema solar. Olha, se a gente estava longe de um morador aqui da Terra, imagine chegar à governança do sistema solar. E por sua vez, esse pessoal que governa o sistema solar, que decidem assembleias, fazem assembleias, é tudo solidário, eles almejam um dia fazerem parte das reuniões da constelação de Hércules, que a gente é da família da constelação de Hércules. Então, a constelação tem uma governança, tem uma comunidade que decide sobre a constelação inteira de Hércules, da qual nós fazemos parte. E por sua vez, esse pessoal de Hércules almeja um dia decidir sobre as questões da nossa galáxia. Então há uma comunidade que decide sobre as questões da nossa galáxia. E a nossa galáxia, gente, é somente um grão de areia no deserto da criação. Um grão de areia. Então, essa é a consciência cósmica, que a gente pode ter ideia, a dimensão do tamanho que temos que percorrer. Só que não desanimem, porque estamos no mundo de expiações e provas, e a gente se arrasta. Mas quando a gente sai para uma certa fase da evolução, esse peso vai diminuir. Estamos caminhando para isso. Mundo de regeneração, que vai dar um descanso, mas ainda vamos nos arrastar, para depois chegar ao mundo mais feliz, o mundo ditoso. Então, quando chegar nesse mundo ditoso, é muito mais rápido a evolução, muito mais prazerosa. Não vamos ter mais que nos arrastar para progredir, porque hoje nós erramos muito. Mas passando essa fase, se a gente lutar, acelerar isso, aproveitando cada das nossas encarnações, abolindo os vícios morais, os vícios materiais, principalmente os morais, a gente vai dar uma acelerada. E o Espiritismo traz essa grandeza de informação e nos dá os parâmetros. Quais os parâmetros que a gente tem que seguir de orientação? O Evangelho de Jesus. O Evangelho ainda é o melhor parâmetro psicológico, fisiológico, filosófico, científico, religioso, que a gente possa seguir. Por isso, a Maria Dolores era muito evangélica, Gostava das mensagens dela, que eu recebi muita mensagem de Maria Dolores, os papelzinhos de Maria Dolores, das mensagens lá no NEIU, em Recife, no Espírito Investigador da Luz, quando eu era novinho. Aí me entregava, eu adorava as mensagens dela, as poesias, aquelas. Ela sabia do papel importante do Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Então não se afastem
do Evangelho do Cristo. Porque Jesus já era um ser com consciência cósmica. Ele se autodirigia. Nós, infelizmente, ainda somos dirigidos pelas preocupações sem sentido. Mas perdoe-se, isso é natural. O que não é natural é a gente não querer avançar. Vamos avançar. Vamos acelerar nosso processo. Vamos fazer o bem. Vamos deixar o homem velho para trás e construir um homem novo. Aí sim, a gente vai começar a notar, mesmo dentro do peso desse mundo, do peso desse corpo, vai receber, de vez em quando, um alívio proporcionado pelo Cristo. A paz que Ele ofertou. Lembrem-se, não é deste mundo, mas esse mundo é a preparação para encontrarmos a paz na vida verdadeira. Que Deus ilumine essa instituição, a vocês que vieram aqui, muita gratidão pela atenção de vocês e que o Alan possa progredir cada vez mais na divulgação do Espiritismo aqui na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita saúde. Pronto, meus irmãos, graças a Deus, né? Concluímos mais uma etapa dos nossos estudos, com a reflexão que o nosso irmão trouxe, trouxe material para pensar aí, né? Muita coisa assim, para ver o quanto nós temos ainda a avançar, mas também nos trouxe o alento para que a gente saiba que estamos a caminho. Então ele deve ficar feliz com isso também. E fazer aquele esforço para a gente não se atrasar mais, né? Já temos a oportunidade de estarmos aqui, vamos em frente com a prática do bem. Muito bem, eu queria dar alguns avisos antes de a gente encerrar. É que nós estamos aqui com alguns ingressos de uma peça teatral que vai ocorrer agora no próximo dia 9, uma peça espírita, que é Bezerra de Menezes e Emmanuel, Diálogos de Luz. E vai ser no Teatro Difusora, vai ser às 20 horas, no dia 9, ou seja, no próximo sábado, tá certo? Então, se alguém tiver interesse, a gente tem ingresso aqui, nos procure no final, tá certo? Outra coisa é que na semana que vem, nós vamos ter uma palestra que vai ser chamada Lítero Musical, né? Vai ser a nossa irmã Érica Albuquerque, ela vai conduzir e vai vir o grupo Toque de Luz, que é lá da Paraíba, que vai cantar. Então eles combinaram, o tema é a missão dos espíritas. Então a gente vai estudar esse tema com a palestra e a música ao mesmo tempo. Na outra semana teremos a nossa irmã Rosana Mendes, que é lá do Leon Denis, certo? Que vai tratar do tema as aflições humanas e a justiça de Deus. E no fim do mês, no último domingo, teremos o nosso irmão Josué Fidelis, que é do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Jaboatão, que vai tratar do tema a vida antes da morte. Então, essa é a nossa programação do mês. Ao pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, a gente não observou algum comentário, então, porque não dá tempo aqui para a gente ficar observando. Mas se quiserem comentar alguma coisa, pedir alguma opinião, ou uma ajuda, né? Aí coloca a informação no feed, ou então manda uma mensagem, né? E a gente responde depois, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final, se lembrando a todos que a gente vai ter o passe. Então, quem quiser tomar o passe, fica sentado, a gente vai organizar, tá certo? Vamos orar então. Mestre amado Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pela presença do nosso irmão Edson, que trouxe uma palestra tão instrutiva para todos nós. E tivemos essa tarde tão agradável, Senhor. Muito obrigado. Nos ajuda, Mestre querido, a praticar o bem. Dentro da nossa medida, no contexto em que vivemos. Não nos deixe desanimar. Nos ajuda a progredir, Senhor. Abençoa todos que sofrem. Abençoa os espíritos desencarnados aqui presentes, muitos em situação de sofrimento. Que possam receber o alento, o consolo e possam se recuperar, preparando-se para novas experiências. De nossa parte, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muita paz para todos.